Boa noite, gente. Tudo bom? A cara tá cheia. Tô olhando assim porque tem uma luz aqui no palco. Prazer, eu sou Monique Evely. Eu sou mediadora do Brechas Urbanas agora em 2019. Quem está assistindo ou assiste sempre o Brechas deve estar querendo me matar, porque vai ser minha fala inicial toda vez, até que eu não precise fazer isso nunca mais, porque sim, é cansativo, e eu só quero ser uma jovem de 24 anos que vai para um rolê. Mas por que eu falo meu nome e sobrenome? Porque mulheres negras precisam falar nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser. E eu não aprendi isso assim, eu aprendi com Lélia Gonzalez. Então, por isso, eu sou Monique Evely. E hoje a gente vai falar um pouco sobre experimentar a cidade, só que eu não estou sozinha. Por favor, Letícia e Murilo, podem vir. Esse é aquele momento quando as pessoas sobem no palco, a gente bate palma. Obrigada. E por entender isso, da importância de falar nome e sobrenome, tem um outro ponto que eu também destaco, é que eu não consigo, nessa minha compreensão, apresentar outras pessoas, porque sempre foram terceiros me apresentando para o mundo e apresentando pessoas que se parecem comigo para o mundo, dizendo quem é, o que faz, da perspectiva do outro, do observador. Então, eu nunca apresento as pessoas, cada um precisa falar em primeira pessoa, e não vai ser Monique Evely em terceira, dizendo quem é Murilo Romão, ou Letícia Sabino. Então, por favor, se apresentem. Bom, boa noite. Meu nome é Letícia Sabino, também nome e sobrenome. Sou, acima de tudo, ou antes de tudo, quer dizer, a partir de um ano, mais ou menos, caminhante, que é a perspectiva que eu vou falar hoje aqui, trazer, mas sou formada em administração de empresas e com mestrado em urbanismo, e fundei o Sampapé, que é a iniciativa que eu vou falar principalmente hoje, em 2012, que é no que eu atuo até hoje. Explicarei mais para frente sobre isso. Boa noite, eu sou o Murilo Romão. Primeiro, agradecer a todo mundo que veio, agradecer o convite também, que eu sempre vim no Brechas, assim, nunca imaginei estar aqui. E eu sou skatista profissional, ando de skate desde os 10, mais ou menos, desde 2000. E de uns 3 anos para cá também, a gente criou um coletivo, eu e meus amigos, que se chama Flanantes, e começamos a produzir vídeo aí e tal, bem nessa pegada de experimentar a cidade, também conhecer lugar novo. E aí a gente vai conversando aí também. Valeu. Maravilhoso. Não é melhor a pessoa se apresentar? Esses eventos que fica falando da gente numa mini bio de um papel não faz sentido porque não contempla tudo, né? Nós somos isso e mais um pouco, que a gente nunca vai saber. Mas vamos para o assunto, né? Só para vocês entenderem a dinâmica, cada um vai ter 20 minutinhos e a gente começa a nossa conversa, tá? Não se preocupem, porque vocês vão falar também, apesar de parecer que estamos no século XVIII. Vocês estão aí, eu estou aqui. Mas pense, imagina que a gente está numa roda. Imaginou? Tenta internalizar isso, porque todo mundo vai poder falar. Mas, assim, vamos aqui fazer um acordo, e eu quero ouvir um axé, porque não é para fazer uma tese, é para perguntar, né? A tese pode ser compartilhada depois, inclusive no nosso site do Itaú Cultural, se vocês toparem. Mas vamos combinar assim? Pode ser? Gente, era axé mesmo. Axé. Pronto, combinado. Então, por favor, Murilo, aqui, você pode passar com o aparelhozinho. Vamos lá. Qualquer coisa você olha para mim, porque esses 20 minutos é de verdade. Pode passar para cá. Ah, não, volta. Ixi, acho que era você, hein, Letícia, antes. Volta lá. Aí, deixa eu clicar em você, vai. Aí. Pronto. Beleza. Agora é contigo. Então, eu vou contar um pouco como eu comecei a andar de skate, né? Tipo, meu irmão já meio que andava, assim, e tal. E aí ele parou de andar e eu peguei o skate dele, né? E aí começou o vício, né? Já comecei a andar todo dia, tipo, começa a consumir a cultura do skate ali, né? Começa a comprar vídeo, vai lá, tinha uma loja na Galeria do Rock, lá aqui no centro. Eu sou de São Paulo, né? Esqueci de falar. Sou da Zona Norte ali, freguesia. Então, aí quando eu comecei a andar de skate, já a cidade mudou totalmente, assim, através dos vídeos também, que eu ia comprando as fitinhas, eu já via que a galera andava na rua, né?
tinha essa pegada de skate na pista, onde eu comecei a andar, tipo, tinha uma pista no Limão, lá na Playball, também tinha um board, tinha uma pista também ali no Memorial da América Latina, na Expansão, numa rua de trás. Então, mas sempre a pegada foi na rua, assim, eu via aqui nos vídeos, nas revistas, sempre era na rua que acontecia a prática, assim. Então começou a ser uma forma de eu conhecer a cidade, assim, através dessa prática na rua e campeonato também, né? Quando está na correria de amador ali, você vai para campeonato. Tinha um circuito que chamava Samp Skate, que era da prefeitura. Então cada fim de semana era num lugar, assim. Então a gente se encontrava em alguma estação, né? Os amigos, e ia participar desse campeonato. Então foi uma forma de conhecer lugares que eu, sei lá, Mirim, Zona Sul extrema, assim, que eu não conhecia. E aí comecei a conhecer a cidade melhor, né? Centro da cidade nem se fala, né? Porque lugares como, inclusive a gente vai falar mais para frente do Anhangabaú, né? Que vocês devem saber que está em processo de reforma, destruição total lá, e é um lugar super clássico para o skate. Um dos primeiros lugares que eu comecei a frequentar, assim, ver os caras profissional, era bem impactante, assim, ver os caras andando lá. E aí andava na Sé também, pátio do colégio, já tem uma prática também de 1000 anos, assim. Então, aí eu me profissionalizei. É um caminho, né? Deixa eu pensar. Aí você começa a ter patrocínio, começa a se dar bem em campeonato, né? E aí você acaba entrando na cena de skate, sai em revista, começa a filmar com o pessoal que faz vídeo, aí a cena vai acontecendo, né? Então, mais ou menos em 2012, eu consegui me profissionalizar através dessa correria de amador, arrumando patrocínio e tal. E aí, a partir de 2012, me profissionalizo, começo a viajar um pouco mais, porque começa a ter mais ajuda dos patrocínios, né? Aí deu para viajar a vários lugares, assim, na Europa, perceber outras cidades, assim, né? Tipo, bem mais skateável do que São Paulo na época, né? Tipo, Barcelona é um dos lugares mais skateáveis do mundo, assim, é famosão pro skate, aí você conhece, você fica doido, né? Aí, pô, cidade inteira skateável. Aí, deixa eu ver. Eu tô meio no improviso, assim, porque essas paradas do Vale aí deu uma abalada, assim, que a gente ficou meio que... Sobre a parada do Anhangabaú, a gente teve que ficar fazendo alguns protestos lá. Então, eu posso fazer uma pergunta sobre Pode. isso, para ver se vai? Que, assim, vou também trazer outras questões, não sei quem está acompanhando na internet, sobre movimento sem teto, enfim. Mas depois eu chego nesse assunto. Mas, pensando no Anhangabaú, como é que você acha que essas novas releituras, porque é o nome do progresso, né? Em nome do progresso, do avanço, do desenvolvimento, as coisas vão mudando, vão aprovando projetos, enfim, não quero falar sobre isso agora. Mas como é que você enxerga que essas novas releituras ou mudanças da geografia urbana podem interferir numa história, né? Porque eu não sei se vocês sabem, pensando em imigração, enfim, o que aconteceu em alguns territórios de São Paulo. Hoje, como é o nome? Eu sou de Salvador, tá, gente? Então vai ser difícil lembrar tudo. Mas aqui tem o bairro da Liberdade, que eu acho que está mudando, o Japão, na verdade, não entendi muito bem. Mas ali foi um lugar de mercado de pessoas escravizadas. E a gente não sabe, né? Porque veio imigração em 1950, a maioria japoneses, e virou o bairro dos japoneses. Então, assim, como é que você enxerga que essa nova releitura, essa nova geografia urbana do Anhangabaú pode ou não, enfim, sumir com a história de um território, né? Assim, no nosso caso, do Anhangabaú, que é um lugar que estava bem esquecido, assim, pelo governo mesmo, não tinha auxílio nenhum ali, zeladoria zero. Então, tipo, a galera de skate sempre ocupou ali desde os anos 90, desde que surge esse projeto. Então, por isso que a gente ficou tão abalado, assim, a gente fez protesto, foi na prefeitura, porque é apagar uma história, assim, ó, total. Um patrimônio, a gente conversou com o assessor do prefeito, falou, vocês estão destruindo o patrimônio do skate, que não é brasileiro, é mundial, tipo, vem cara da gringa andar aqui, sabe, sai em vídeo. Então, pô, essas reformas, elas alteram total a história do lugar, ainda mais se quem usa o lugar não é ouvido, né? Parece que teve pouca audiência pública desse projeto, que já era um pouco mais antigo. Então, acho que altera muito, assim, ó, tipo, essas microcenas que acontecem, né, tipo, que os governantes às vezes nem sabem. Então, o pessoal tem que se mover para tentar mudar, né? Senão eles passam por cima mesmo. Mas posso voltar só na parte de quando surge o... Porque eu estava falando tipo da parada do skate, né? Mas aí surgiu em 2015, mais ou menos, a gente começou a se filmar por causa das brigas que começou a dar na Roosevelt. Quando surgiu a Roosevelt nova, eu não sei que ano que foi, você lembra? Talvez 2012, 13.
E aí dava dando muito conflito lá com os moradores, porque foi tipo a massa do skate para andar lá, né? Que o chão era lisinho, tudo novinho. Os moradores não queriam isso, né? Então começou meio que isso. O primeiro vídeo que a gente fez, assim, em grupo com o Flanantes, foi o Ser do Centro, que aí mostrava umas brigas com o GCM. Até saiu na TV na época o GCM, que é a Guarda Civil Metropolitana, enforcou o moleque lá, o nosso amigo também. Saiu em várias mídias, e aí começou esse rolê de falar um pouco desse skate com direito à cidade também. Aí foi o Ser do Centro, esse primeiro, que é um filme pequenininho, tem uns 5 minutos. Aí, em 2016, surge o Flanantes, que dá nome ao coletivo também. E aí, assim, a premiere do Flanantes, que premiere é um ritual do skate, assim, quando vai ver a primeira vez o vídeo, né? E aí, geralmente, vai muita gente. Aí foi ali na Casa da Luz, foi muita gente, assim, ó, teve que fazer, tipo, umas 5 sessões. Aí eu falei, nossa, a galera tá precisando de algo assim, né, que fale de grupos, mesmo fale do centro. E aí começou, a gente fez também uma premiere na própria Roosevelt, numa época que não pegava nada você fazer premiere projetar em prédio, a gente fez projeção e não pegou nada, polícia passou. E aí foi indo, né, fomos fazendo outros vídeos aí, depois a gente fez o Sob a Aparente Desordem, que é inspirada na Jane Jacobs, né, que é aquela jornalista meio ativista de Nova York, que ela falava da manutenção da cidade ser feita através do uso, e a gente bate nessa tecla sempre, né? Porque os lugares que a gente anda de skate meio que dá uma espantada assim na violência, sabe? Ajuda de certa forma na segurança pública, se você for comparar com a degradação, às vezes causa uma degradaçãozinha, mas por deixar o lugar seguro, às vezes vale a pena, sabe? Então, a gente tenta manter esse diálogo de tipo, a gente vai andar de skate nos lugares, então vamos fazer lugar resistente para que aguente, né? Então, sei lá, pôr cantoneira, tem também material que é madeira plástica. E aí estamos nessas, né, tentando dar umas dicas. Esse primeiro contato aí do Vale, a gente fez isso. A gente falou para os caras, ó, no projeto de revitalização tinha uma pista no projeto. A gente falou, a gente prefere muito mais uma reprodução do projeto original do Vale do que uma pista. Eles aceitaram, eles vão guardar os mármores e a gente vai adaptar no projeto novo, né? Tipo, não dava para barrar uma obra desse tamanho. E aí estamos nessas, fazendo os vídeos. Aí o último vídeo que a gente fez é o Zonzo, que é inspirado, eu estava conversando com a Letícia também, que ela é do rolê, né, da caminhada, é o Francesco Carreri, o livro Walkscapes, a gente chama Zonzo porque é o último capítulo do livro, que ele fala de uma cidade imaginária que você anda se perdendo, né? Então a gente pegou esse último vídeo para ir para bairro, assim, que a maioria dos outros vídeos era mais feito em centro, assim, em Pinheiros, né? E a gente pegou e foi mais para, sei lá, Brasilândia, a gente foi bastante para Suzano também, um pouco da Zona Leste, a gente meio que saiu um pouco do lugar praticado, assim. E o início dos vídeos foi por causa das reformas, né? Em 2016, que tipo trocaram todas as calçadas do Parque Dom Pedro ali, Brás. Aí surgiu muito lugar novo para andar de skate, né? Então, a gente estava sempre nessa pegada de acompanhar as transformações. E acho que é isso, a gente pode... Tá ótimo. Mas tem seu vídeo, não? É, daí tem o vídeo, vamos passar. Aqui vai ter uma foto, acho que do Vale. Não, eu tinha te mandado a foto do Vale, nem tinha acontecido tudo isso. Foi uma coincidência. Essa é uma foto do rolê do Zonzo também, esse lugar fica ali no Glicério. É uma área de imigrante também ali. É bem ali pertinho do... Ah, é no Glicério mesmo ali, que dá acesso para a Zona Leste. Essa é uma foto do Vale, que eu tinha feito em 2013, mais ou menos. Aí eu te mandei, antes de saber que isso aí já está em ruínas agora, não existe mais. E estamos tentando preservar essas pedras. Essa é a premiere do primeiro vídeo, né, do segundo, quer dizer que é o Flanantes. Foi lá na esquininha da Roosevelt, ali quase com a Augusta. Foi bastante gente. Foi o que eu falei, que não teve repressão nenhuma, fizemos normal a premiere, assim, tipo... Tentaram fazer nos outros anos, já não foi tão fácil. Isso foi em 2016. E aí esse é o trechinho do Zonzo, desse último vídeo aí. Vamos passar.
città di Zonzo? La città di Zonzo è sempre intorno a noi, bisogna avere un po' di desiderio, curiosità e andarsela a trovare, perché comunque sia, se uno esce di casa, ecco, l'invito che posso fare in questo momento che guardate questo video è di uscire di casa e perdere tempo, perché chi perde tempo guadagna spazio. Esiste la città di Zonzo? La città di Zonzo è sempre intorno a noi. Perdersi è fondamentale, perché tu perdendoti puoi inciampare da qualche parte. Perdendoti puoi inciampare da qualche parte. Aí o skate é uma forma de expressar a liberdade. Aí esse é os 11, esse é só o trechinho inicial. Esse vídeo está no YouTube, já tem mais ou menos meia horinha, 33. Quem quiser ver, é só tá lá no YouTube. Beleza? É isso, Monique? É isso? Você Eu acho que Então depois é. a gente conversa. Mas Exatamente. Gente, primeira pessoa, pelo amor de Deus, não joga pra mim, não. Eu fiz um discurso aqui tão bonito, né? Primeira pessoa e tal. Então é você que diz, não sou eu, não. Agora é o seu momento. É onde que eu passo aqui? Tá Bom, vamos lá. É assim? Isso. É coisa só apontar. Ah, é para cá mesmo? Tá. Bom, só começar falando que eu curti muito o termo skateável, que a gente fala de caminhável, e eu não tinha escutado ainda. E em alguns momentos, ser skateável pode significar que é caminhável. É legal, porque chama atenção, né, para, enfim, até alguns problemas. A gente está vivendo um momento que, na verdade, as pessoas estão descobrindo que a cidade não é patinetável, mas, enfim, também não é skateável. Mas vim aqui, né, para falar desse tema de experimentar a cidade e falar em nome do Sampapé, que é a organização que eu fundei e atuo até hoje. Nós somos uma fundação sem fins lucrativos, que agora já vai fazer 7 anos, que a gente tem como objetivo, isso foi muito legal do tema, né, porque já é o nosso objetivo Fala em Experiência, que é melhorar a experiência de caminhar nas cidades. Não é necessariamente, enfim, ter mais pessoas caminhando, enfim, não é uma coisa quantitativa. A gente lida com esse tema de uma forma qualitativa, e para a gente entender como está a experiência,
a gente olha para os dados, olha para uma análise, digamos, mais fria da cidade, mas entende que nessa análise mais fria não está contemplada a experiência que as pessoas têm na cidade, que é efetivamente o que nos diz ou garante que exista a qualidade de vida, que no final é o que todos e todas estamos buscando, né, nas nossas vidas, seja na cidade, no campo, enfim, melhorar a nossa experiência de vida onde nós vivemos. Mas, falando de um dado mais frio, antes, é importante falar que o modo de deslocamento mais utilizado nas cidades brasileiras é o caminhar. Apesar, né, da gente ver trânsito, enfim, respirar o ar poluído, perceber muito mais a presença, digamos que, dos carros, das motos, até mesmo dos ônibus na cidade, a maior parte das pessoas se deslocam a pé. E esse dado é exclusivamente a pé. Então, quando o deslocamento ele começa e termina caminhando. As pessoas que pegam outros modos de transporte, ônibus, metrô, enfim, também vão começar ou terminar, normalmente, a viagem caminhando. Pode ser que algumas pessoas vão de skate, outras de bicicleta, atualmente até de Uber, enfim, outros aplicativos, mas a maior parte das pessoas caminha todos os dias na cidade. Porém, apesar de ser maioria, né, a gente é uma minoria, digamos, como outras, não numérica, mas quando se vê na política pública, no efeito do que tem nas cidades, na infraestrutura, não reflete essa maioria que a gente tem. E a gente, como organização, usa o caminhar como um fim, né, como eu já disse, nosso fim é que possamos caminhar de uma forma mais segura, mais agradável, mas a gente usa isso como um meio, né? Usar o caminhar como uma forma de se conscientizar com relação a isso, mudar a relação das pessoas com a cidade, convencer pessoas em posição de tomada de poder a fazer algo com relação a isso. E, trazendo uma frase aqui do Guel, que a gente até comentou um pouco antes, porque o projeto do Vale do Anhangabaú é dele, ele participou aqui ativamente, mas, enfim, é um urbanista dinamarquês, mas que fala muito sobre a vida das pessoas na cidade, sobre o caminhar. E só para trazer que o caminhar ele é um modo de transporte, ele leva a gente de um lugar para o outro, mas também ele é muito mais do que isso. É o momento em que a gente encontra as pessoas, que a gente olha para a cidade, que a gente respira, usa todos os sentidos, enfim, né, acessa outras experiências, pode sentir empatia pelos outros. Então, é um transporte, mas também é muito mais do que isso, é uma experiência na cidade. E aí vou trazer alguns dos projetos um pouco com essas frases, né, do que são, ou como a experiência está ligada a isso, para depois a gente conversar mais, porque não vai dar para explicar muito, senão falei que eu vou ficar muito tempo aqui falando. Daí então a Monique vai me ajudar. Bom, a gente faz passeios na cidade e usa o passeio como uma experiência para pessoas que não necessariamente caminham no seu dia a dia, ter um momento de desacelerar. Para quem caminha também, ter um caminhar como experiência diferente e se conectar com a cidade e refletir sobre a experiência do caminhar, né? Os ônus e os bônus de estar a pé na cidade. E aí trouxe aqui algumas fotos de alguns passeios. Esse é na 23 de maio. Não sei se alguém aqui já caminhou na 23 de maio, que não é um lugar muito caminhável, amigável, convidativo. Mas, quando se tornou o maior mural de arte urbana da América Latina, a gente fez alguns passeios, porque, numa via expressa, se faz o maior mural de arte urbana, e como se as pessoas a 50 km por hora fossem ver alguma coisa. E, inclusive, curiosamente, foi nessa vez que eu descobri que tem calçada dos dois lados da 23, não sabia até então, o trajeto inteiro, então dá para caminhar, apesar da experiência não ser muito agradável, mas é um momento, inclusive, de provocação para quem passava ali de carro, né? Ver pela primeira vez um grupo de pessoas caminhando, parando para tirar foto nos grafites, observando um ritmo completamente diferente do que a via pede. E, inclusive, aí eu me sinto super contemplada pela aquela frase do Carreri, que a gente também usa muito, né? De quem perde tempo, ganha espaço, né? Que basicamente é isso. A gente vai fazer
o comprimento ali da 23 de maio muito mais devagar do que um carro, mas efetivamente conhecendo aquele espaço e vivenciando aquele espaço, que quem passa de carro não faz isso. Essa é mais uma foto, enfim, de um passeio mais com viés histórico no Higienópolis. Depois a gente usa também o caminhar e a experiência de caminhar como uma ferramenta de incidência política. E, para isso, a gente tem um projeto que chama Sentindo nos Pés, em que a gente convida tomadoras e tomadores de decisão a caminhar, se colocar no papel das pessoas que andam a pé na cidade. E aí, ali, a secretária de Trabalho e Empreendedorismo, com essas moldurinhas na mão, a verde e a vermelha, a gente faz um exercício com quem vem caminhar com a gente de que eles ou elas têm que avaliar o que ajuda ou atrapalha a condição de caminhar naquele momento. E aí, agora queria passar um trechinho do vídeo da nossa caminhada com a Soninha, no ano passado. Só que não inteiro, porque só para vocês conhecerem. Bom dia, gente. Vamos começar mais uma edição do Sentido nos Pés. Dessa vez estamos aqui com a vereadora Soninha Francini. Bom dia, Soninha. Obrigada por participar. A gente queria saber como está a sua expectativa para a nossa caminhada de hoje. Hoje não é um dia comum nas minhas caminhadas, porque eu estou cheia de bagagem. E hoje está fresquinho. Então acho que hoje vai ser bem agradável. Com risco de chover, né? Mas aí não sendo de açúcar também, a gente... E é São Paulo, né? Faz parte. Então tá, vamos caminhar então? Bora. A gente tem que andar no meio da rua, certo? Certo. Mas é por uma boa causa. Sim. Aqui é um caso em que colocar farol de pedestre foi pior para o pedestre. Aqui tem um sinal de pedestre para o pedestre ter que esperar. Exato. Não para os carros esperarem. Então ficou bem pior. Sequer estamos numa ladeira. Aquela rua que você só percebe que ela não é totalmente plana quando pedala. Não tem degrau no asfalto, não pode ter degrau na calçada. Eu não tinha reparado esse grafite Iron Man. Olha, que é outra escola, na mesma rua. E você vê que assim, a gente passou de uma escola para outra e se a gente for ver o caminho entre as duas, ele não é acessível. Só num cruzamento com 4... Só tem uma guia rebaixada. Até a bengala bater no poste, o cego já bateu a cabeça. Aqui é bom que encurtaram a travessia. Isso é bom. Olha o rolê que o pedestre tem que dar. Eu quero ir lá, na Turiaçu. Não, esse é bem ruim. Aqui tinha que ter faixa. Eu não consigo imaginar nenhuma razão para não ter faixa aqui, a não ser caber mais carro. Pensa, tem um estádio ali. Aqui passa muito pedestre. Eles não querem que a gente ande em linha reta. Agora, daqui tem uma opção muito legal, que é passar por dentro do Parque da Água Branca. Coisa boa no parque é bebedouro. Nossa, sim! Gente, não vou passar tudo, senão vou usar todo o meu tempo com o vídeo, mas depois vocês vejam no YouTube. Chama Sentindo nos Pés. A gente tem com outras pessoas caminhando. Inclusive, enfim, com a Soninha, como ela está no Legislativo, tem um papel um pouco diferente, né? Ela não é quem toma a decisão no Executivo, mas pode formular a lei e ajudar a fiscalizar o Executivo. Então, tem esse papel. Nesse projeto, a gente sempre começa, né, a caminhada perguntando como vai ser e termina perguntando como foi. E isso é muito interessante, porque isso mostra como viver, ou, enfim, experimentar, né? E ainda mais com esse olhar de estar avaliando, julgando se está bom ou ruim, muda totalmente a perspectiva. E, principalmente, quando a gente faz com as pessoas do Executivo, eu adoro, porque eles nunca falam que a área que eles têm poder de influência vai estar ruim. Obviamente, né? Isso não nasce espontaneamente. Então, se é alguém da CT que não cuida de calçadas, mas cuida dos semáforos, vai falar: as travessias vão estar ótimas e os problemas vão ser as calçadas. E aí, a partir do momento que a gente começa a caminhar, encontra vários problemas na área que aquela pessoa tem poder de influência.
E a gente termina sempre perguntando, então, da experiência que você viveu, o que você, na sua posição de poder, pode fazer para isso mudar. E as caminhadas, elas duram normalmente 2 horas, mas viram um vídeo de redes sociais, porque a gente acha que também tem um papel super importante de trazer isso para, enfim, pessoas, qualquer pessoa conseguir assistir, acessar aquele conteúdo, conhecer um pouco mais os tomadores de decisão e se tornarem também agentes de pressão em cima daquela fala que agora tem conhecimento, né? Que aquela pessoa se comprometeu, enfim. Então, é uma das formas que a gente, para além de participar, enfim, de audiência pública, de reunião de gabinete, a gente vai percebendo um pouco na nossa trajetória de fazer pressão que esse tema específico não são todos os temas que dá para fazer isso, mas como a gente está falando de se deslocar na cidade, algo que é tão cotidiano e que todo mundo faz e pode fazer, fazia muito sentido trazer essas pessoas para caminhar, porque, por mais que técnicos ou leis ou políticas públicas estejam, de alguma forma, ajudando a garantir isso, quem decide, quem toma a decisão no final são essas pessoas. E se elas não estão sensibilizadas ou comprometidas com o tema, a gente não consegue ver nenhuma mudança. Assim já é difícil ver. Então, sem nem conseguir tratar esse tema, é mais difícil ainda. A gente também, enfim, consegue e usa, em alguns momentos, a experiência para criar novos imaginários urbanos, né, novas ideias, novas formas de viver e pensar que pode ser a cidade. E acho que um dos exemplos mais importantes para a gente, e, enfim, como organização, enfim, foi a experiência da Paulista Aberta, que foi uma mobilização que a gente começou em 2014, pedindo até então para a prefeitura, para o prefeito, que era o Haddad, fazer isso através de uma pressão online, através de ocupações na Paulista todos os domingos. Mas era muito difícil, quando isso não acontecia, falar para as pessoas: vocês apoiam que a Paulista, aos domingos, seja bloqueada para os veículos e que as pessoas ocupem a rua? Isso, na cabeça das pessoas, era impossível. Agora, é quase que impossível imaginar a cidade sem acontecer a Paulista Aberta, né? As pessoas são mais novas, às vezes a gente conversa, nem lembram. Falar, não tinha? Tipo, o que as pessoas faziam nos domingos? Mas, naquela época, era muito difícil as pessoas, inclusive, concordarem com isso e achavam que era uma loucura. E aí, nesse caso, a gente teve uma experiência da abertura da Paulista sem querer. A gente vinha pedindo testes para a prefeitura, mas, não sei quem lembra, estava tendo um plano cicloviário na cidade e foi ser inaugurada a ciclovia da Avenida Paulista. Ela foi super simbólica para o movimento cicloativista. E vieram ciclistas do Brasil inteiro para inaugurar, e quando a prefeitura percebeu que ia ter gente demais, que não ia caber com segurança na ciclovia, teriam que bloquear a rua para garantir a segurança. E, no momento em que eles iam bloquear a rua, a gente chamou de teste. É o teste da Paulista Aberta, né? A gente meio que reverteu aí o discurso, convidou todas as organizações que a gente conhecia para fazerem atividades no meio da rua, mesa de ping-pong, piquenique, pular corda, soltar bolha, enfim, várias coisas que agora acontecem super naturalmente, mas também era difícil de imaginar. E o que ia ser, enfim, bloqueio da via operacional virou do dia inteiro, as pessoas realmente se apropriaram. Ficou super famosa uma foto de umas meninas tomando sol no meio da Avenida Paulista, maravilhoso. E também, a partir disso, muitas pessoas que não apoiavam isso, não a mobilização, falaram: não, é isso que eu quero, porque elas experimentaram e conseguiram imaginar. Então, a gente também usa isso de uma forma, enfim, muito importante, poder fazer teste, né, do que a gente quer fazer na cidade. E pode ser que o teste dê errado, pode ser que, assim, foi sol esse dia também, a gente teve a ajuda aí do clima. Se tivesse chovido, provavelmente as pessoas não teriam ido, não teriam se convencido e seria mais difícil isso futuramente acontecer. E também, enfim, usamos muito e criamos, né, ferramentas que usam a experiência das pessoas como uma forma de participação social e transformação da cidade, para além de ir falar em audiência pública, enfim, quem já tem o discurso definido já sabe o que quer, mas como, a partir de algumas ferramentas, algumas metodologias que façam as pessoas experimentar e avaliar a cidade. Vocês estão vendo a moldura de novo, a gente adora essa ferramenta das pessoas avaliarem a cidade com molduras vermelhas verdes. E esse é um projeto que chama Mulheres Caminhantes,
que a gente realiza junto com outra organização que chama Rede Mas, que é uma metodologia que a gente criou como falar, né, e como ouvir e entender a perspectiva de gênero das mulheres andando na cidade. Então, sensações de medo, e, enfim, outras inseguranças que tem no espaço, com um grupo de mulheres, e transformar essa experiência pessoal e do grupo em dados que possam influenciar políticas públicas. E acho que, depois também falar mais desse projeto, mas quando a gente fala, principalmente dessa questão de gênero, é super importante que a gente não tenha políticas públicas só no que efetivamente acontece, mas considerar a sensação de medo, né, das pessoas na cidade. Isso não tem dado que fale. Então, muitas vezes, sei lá, tem uma rua que, dentro da perspectiva dos dados, vai falar, mas nunca teve nenhum assalto e nenhum caso de assédio nessa rua, então não precisa fazer nada aqui. E, na verdade, provavelmente, é uma rua que talvez ninguém passe, porque tem medo de passar lá. Então, realmente, não vai acontecer nada. Mas isso diminui o espaço da cidade das pessoas e, enfim, o espaço da cidade das mulheres. E, enfim, quando vai falar de mulher periférica, mulher negra, isso é cada vez menor. Então, como, a partir da experiência delas, e elas mostrando, né, esse medo, enfim, outras experiências que acontecem no espaço público, mudar e influenciar o planejamento da cidade. Mais uma foto, enfim, do Mulheres Caminhantes. E a gente também tem outra metodologia que é para qualquer pessoa, que é o Índice Cidadão de Caminhabilidade, que também tem um pouco essa ideia de fazer as pessoas avaliarem e proporem soluções para a cidade, a partir da experiência delas caminhando. E, mais uma vez, as molduras, né, verde e vermelho, a gente conseguir trazer de uma forma bem didática, sair da linguagem técnica mesmo e da experiência cidadã do que é bom e ruim na sensação de como a gente está caminhando e como isso pode ser um projeto de política pública ou, enfim, da própria associação do bairro. Não precisa ser, né, só quem está no poder público fazer essas mudanças, mas entender como elementos da cidade geram experiências positivas ou negativas e sensações positivas ou negativas. E, por fim, algumas ferramentas que melhoram a experiência na cidade, passando algumas brevemente. Esse é um projeto de legibilidade, que é a sinalização para quem está a pé na cidade, indicando há quanto tempo a pé está uma coisa da outra e contando histórias dos lugares. A gente tem muito pouca sinalização e informação que dialoga com quem está a pé. Quase sempre a sinalização é para quem está de carro, a velocidade, onde pode estacionar, enfim, quase não se conversa, né, com quem está caminhando. E aquele projeto foi feito no Jardim Nakamura, na zona sul da cidade, no Jardim Ângela. Esse é um mapa cultural do Bexiga, que, inclusive, tem alguns aqui, depois, para passar, mas que também é uma ideia, enfim, de mapear as histórias desse território da cidade, mostrar como elas estão de distância a pé, e isso mudar a experiência das pessoas passando nesse lugar, porque agora tem uma outra informação, podem conhecer lugares que não conheciam. E é a experiência como transformação do lugar, mas das pessoas que participam dessa experiência. E esse foi um projeto recente de urbanismo tático ali na esquina da Paulista com a Consolação, em que esse refúgio aí de pedestres para engenharia de trânsito é uma área residual que sobrou, mas que passam mais de 20 mil pessoas por dia a pé. E como, de uma forma simples, a gente pode mudar a experiência de quem passa lá. E aí a gente fez esse projeto, viu? Com o WeWork, os voluntários da empresa, e implementamos essas pinturas no chão, enfim, que indicavam os lugares, essas placas de sinalização de tempo a pé, porque não está nessa foto, mas a placa oficial da prefeitura que está em cima indicava só o cemitério da Consolação, como se as pessoas estão caminhando lá, querem saber onde está o cemitério, e ainda nem assim fala quanto tempo ou quantos metros está, mas, enfim, era uma placa de pedestre escrito cemitério da Consolação, uma setinha. E é quase que até uma brincadeira de como isso pode ser bem melhor, né? E pode servir realmente para as pessoas. E tem um videozinho de, agora, 40 segundos desse, aí eu encerro. Apague as luzes
seja praias ou você. Você, minha força na mão, rolê. Você já não pode não, prazer, vamos madrugar, apaga tudo. Então me deixa, você tem que você é cidade de papel, só deixa eu ser. Não vai começar. O próximo. Já foi. E é isso, a gente continua a conversa aqui. Obrigada. Arrasou. Tá. Vou começar por uma pergunta, porque vocês repetiram a frase do... Como é o nome do rapaz, gente? Francesco Carreri, italiano, não. Exatamente. Quem perde tempo ganha espaço. Não é isso a frase? Tá, a pergunta é, quem perde tempo ganha espaço, mas também uma experiência mais segura, considerando isso das mulheres? Ou a gente consegue fechar a equação ganhamos tempo e ganhamos espaço? Ou só existe essa possibilidade de quem perde tempo ganha espaço? Filosofei, né? Desculpa, mas... Não. Não, eu acho que a frase é muito importante porque a gente vive nessa lógica de querer ganhar tempo. E a gente acha que ganhar tempo é fazer os deslocamentos muito, muito rápidos, né? Porque a gente não quer estar fazendo deslocamentos, a gente não quer estar no espaço público, não quer estar no ônibus, parece que é uma perda de tempo. Eu acho que ele fala essa coisa de perder tempo no sentido de que você vai demorar mais, mas até num sentido de que isso não se torna uma perda de tempo, porque naquele tempo que a gente considera perdido, né, de perdi 2 horas no trânsito, podem ser 2 horas proveitosas, se você está essas 2 horas caminhando. Mas, como eu falei, tem ônus e bônus, né, nesse processo de caminhar na cidade. A ideia é que tenha cada vez menos ônus e mais bônus, ou seja, que a gente tenha melhores experiências e não tenha que viver essa ambiguidade de ódio e amor o tempo todo, porque, ao mesmo tempo que você tem esse contato mais próximo, enfim, conhece a arte urbana, sente os cheiros, pode conversar com as pessoas, você pode correr o risco de ser atropelado, tem medo de sofrer assédio, enfim. Então, como a gente consegue equalizar essa experiência para você efetivamente estar ganhando aquele espaço e não ser obrigada a perder tempo naquele espaço e estar morrendo de medo de estar lá. E eu acho que, por exemplo, é importante falar isso porque a gente escuta de muitas mulheres, por exemplo, que usam a bicicleta por medo de andar. Porque na bicicleta você vai mais rápido, um trajeto que você estivesse andando estaria muito mais vulnerabilizada. Inclusive para, enfim, alguém te abordar e etc. E é muito ruim, né? E aí evidencia um problema de que a cidade não deveria ter espaços em que você é obrigada a fazer ele mais rápido, a querer ganhar tempo, por medo. E então o ideal seria não querer exatamente sair correndo e perder os espaços e ganhar tempo, né? Esse é o contrário do que ele propõe. Mas realmente é super difícil a gente chegar nessa equação nas nossas cidades, que são socioespacialmente mal distribuídas e muito segregadas. Então, falar em caminhar na zona central ou falar em caminhar num bairro na periferia são experiências completamente distintas, né? Quer complementar? Eu acho que, sei lá, eu entendo essa frase como para criar novos mapas mentais mesmo, que ele fala de, tipo, se perder mesmo na cidade para conhecer lugar novo que você não passaria normalmente. Você está indo daqui para o metrô Brigadeiro, então você pode ir por outras ruas. É esse sentido de perder tempo, sabe? Tipo, fazer sempre caminho diferente e até mesmo se perdendo, para criar uma sensação também até de medo, às vezes. Ele fala bastante sobre isso. No caso da mulher, com certeza, né? Tipo, andar de bike, até para homem também. Porra, tem vários lugares que eu passo, assim, que de bicicleta não tem como o cara fazer alguma coisa com você, né? Tanto homem quanto mulher. Tipo, uma região mais perigosa. Tipo, na região do Glicério, lá eu sempre passo de bicicleta ali, tipo, é um lugar pesado, assim, para você passar a pé. Você se sente muito desprotegido, né? Eu mesmo, quando eu não estou com skate nem de bike, a pé, vários lugares dá medo de sair andando, assim. Então, imagina para uma mulher, né? Nossa, 1000 vezes mais. Mas e tem uma outra frase que ele fala também, que o caminhar produz lugares, né? Que, tipo, é a mesma coisa de
sei lá, velho, é meio uma ideia de se perder mesmo na cidade e não ter medo de se perder, porque em algum momento você vai conseguir se localizar de novo, você vai ter conhecido um lugar novo, né? Eu acho, assim, sou mediadora, mas também falo algumas coisas, tá, gente? Estou aqui participando, que nem vocês. Não, eu concordo com isso. Eu acho que a diferença também nesses lugares para homem e para mulher é que talvez o seu medo maior é ser assaltado ou assassinado e nós sermos estupradas e ter que conviver com isso a vida toda. Então, eu entro no beco, tipo assim, eu não quero ser estuprada. Meu pensamento é esse, não sei vocês, mulheres. E quando a gente entra, descobrir o feminismo, por exemplo, nessas caminhadas e transportes públicos, quando eu entro no ônibus, e quando sempre entrei, criança, e eu procurava, na hora de sentar, uma mulher para estar ao lado. É automático, não existe possibilidade de, tipo assim, eu vou sentar nesse lado desse rapaz aqui, muito legal. Nem a pau, assim, sem condições, não passa, e nunca passou pela minha cabeça olhar uma cadeira vazia, tem um rapaz do lado e eu sentar. É tipo assim, no desespero, né? Onde está cheio? Tá bom, vou sentar aqui, então estou me sentindo segura nesse ambiente. Enfim, eu acho que a diferença está meio aí. E, assim, gente, como boa baiana, eu sou bairrista, né? Então, vou citar aqui Lued Luna, que é uma cantora baiana também, não sei se vocês já ouviram. Ela tem uma música chamada O Corpo do Mundo, e eu até escrevi a frase, estava tentando lembrar o trecho certo, que é: cada rua dessa cidade cinza sou eu, olhares brancos me fitam, há perigo na esquina, e eu falo mais de 3 línguas. A gente poderia falar de muita coisa com essa música, mas, assim, você falou de imaginário. Então, como é que a gente pode criar esse imaginário mesmo, esse novo imaginário, para que um corpo parecido com o meu não seja uma ameaça num território? Porque tem a questão do medo, que a gente falou aqui agora, mas tem a questão de sempre estar na resistência, só que também tem uma pessoa maravilhosa, que é perto, é de Pernambuco, ali, Recife, que fala que a gente não é resistência. São outros corpos, o outro, o observador, que resiste à nossa presença. Só que a gente vai tentando, né, continuar existindo, não resistindo. Quem resiste é o outro, que não aguenta ver a mina de dread, de 24 anos, comandando a empresa, né, ou mediando brechas urbanas. Não, o outro que resiste à nossa existência. Como é que vocês fazem, assim, ou se pensam sobre isso? Assim, como é que a gente pode criar esse novo imaginário mesmo, de estar tudo bem um corpo como eu no mundo continuar existindo sem ser uma ameaça para o outro? Porque, para mim, ainda bem, eu não sou estatística e não quero ser. Sabe? Como é que vocês pensam em criar esse novo imaginário de estar tudo bem? Desculpa também. Então, assim, hoje eu estou... Desafio. Meio câncer com peixe, inspirada, né? Apesar de ser virginiana com touro. Acho que eu não vou realmente responder a pergunta, mas talvez falar o que não fazer. Porque eu tive até, enfim, li por um tempo, estudei um pouco sobre o comportamento das pessoas na cidade, e tem vários sociólogos urbanos, sociólogas também, que falam sobre como o ambiente urbano gera um espaço de indiferença com os outros. Mas aí você lê, enfim, várias outras teorias ou textos que falam que essa indiferença, por exemplo, com negros e negras, aí já não é indiferente, ou com as próprias mulheres. E muito dessas pessoas, né, do primeiro mundo defendem que a indiferença é importante, porque as pessoas não notarem a presença dos outros faz com que elas não diferenciem qual é o corpo que está passando pela pessoa. E quase que venderam um pouco dessa utopia da gente ser indiferente no espaço público. Mas eu acho que, por exemplo, você teve uma experiência hoje, vindo para cá, que você não foi indiferente. Ela viu uma moça caindo na Paulista e parou para socorrer. E quando a gente tem indiferença, você não pararia para socorrer, ao mesmo tempo que você não nota as diferenças. Então, acho que a gente precisa, na verdade, idealizar, enfim, sonhar ou, enfim, imaginar uma cidade em que a gente, sim, note a presença dos outros, das outras na rua, mas que respeite todas essas presenças e existências.
E acho que isso perpassa uma coisa que é muito mais profunda do que mudar uma estrutura da cidade ou falar de ambiente construído, né? E a gente tem que falar sobre cultura, preconceito, sobre temas bem mais profundos, que a cidade nos ajuda, principalmente quando ela dá a oportunidade de conviver com essas pessoas diferentes de nós, e, enfim, todos somos diferentes uns dos outros, mas e de perceber e poder interagir com essas diferenças. E acho que, nesse sentido, que, como cidade, pode se fazer é ter bons espaços públicos que sejam acessíveis a todos os tipos de pessoas, a gente ter bairros que sejam socioeconomicamente mais diversos, senão a gente vai conviver nesses espaços públicos com pessoas com o mesmo perfil, e isso não vai gerar, né, esse respeito às diferenças. Então, eu acho que, como cidade, a gente pode imaginar essa convivência mais diversa, para aí aprender a se respeitar, né? Senão esse respeito dos outros corpos não vai acontecer. Eu acho que total isso, atitudes como a da Letícia, que nem esse negócio de pintar ali, já é uma parada que você vai olhar de outro jeito, assim, para a placa. Eu vejo bastante da galera do cicloativismo também, né? Tipo, que fala das quilometragens, essa noção de pertencimento mesmo à cidade, assim, tipo, incentivar o uso, pressionar os políticos, né, através de política pública, conseguir trazer a galera mais para a rua, tipo, Paulista mesmo foi um exemplo. Quem conhece assim o espaço público, quem estava acostumado a ir no shopping, conheceu a Paulista aberta, não quer voltar para o shopping, você quer ficar ali. Vai ter food truck, vai ter um monte de coisa assim, a pessoa vai ficar lá, entendeu? Uma vez eu vi um cara jogando golfe no Minhocão, tipo, Minhocão de domingo, o cara jogando golfe. Então, tipo, também, vocês? o Minhocão de domingo, né? Fica aberto. Fica, né? Sábado até e domingo. Às 8 horas. De 8 às 8. Até 8 horas da manhã tá tranquilo. E depois 8 da noite, agora sábado e domingo. Então, acho que essa parada de usar mesmo a cidade, tipo, incentivar esse uso, igual a Paulista tem feito, porque a pessoa não quer voltar atrás, né? Quando conhece que o espaço público pode ser amigável. A Roosevelt também acho que foi um caso bom, assim, na época. Tipo, a galera voltou para a praça, que era um lugar meio fechadão, né? A antiga Roosevelt. E acho que isso é pertencimento mesmo, se sentir parte do lugar ali. Acho que isso vai melhorando esses laços. Atitudes como a da Letícia. Tipo, tem que ter mais coisa dessa, mais apoio para isso. Não, só falar do Minhocão. Minhocão, na verdade, ele surge por uma questão de que as pessoas que moram em volta, pelo menos, consigam ter um dia sem ruído, porque ele foi construído assim, sem pensar nem um pouco que já existia uma cidade, pessoas, prédios no entorno. Então, ele nem foi construído nessa abertura dele, digamos, como espaço público, mas como paz de ruído mesmo para quem morava no entorno. E depois as pessoas foram se apropriando. Já que essa rua está aqui. E agora está sendo a discussão, né? Se vira jardim, derruba, se vira enfim. parque. Tô chegando agora em São Paulo, então tô meio que nessa linha, até porque eu moro ali do lado. E quando eu fui alugar, aí eu falei assim, eu não posso alugar aqui porque tem carros. E a sorte é que a pessoa colocou janelas, portas, essas coisas anti-ruído. Então, se eu fecho, eu não consigo ouvir. Mas não é a realidade de todos os outros prédios, assim, mas é meio desesperador. Você falou... eu acho que eu perdi a palavra, mas daqui a pouco eu volto para você. Não, lembrei. Só pensando nisso, de Paulista, Minhocão, Roosevelt, assim, são espaços centrais, né, em São Paulo. Existe possibilidade de fazer algo parecido, não sei, eu acho, em territórios mais afastados do centro? Enfim, um desafio... Não sei, assim, é possível fazer em territórios afastados do centro? Já acontece. Tá, já então, se faz. Primeiro, já se faz, e acho que eu acho muito louco quando, enfim, em vários bairros da periferia que tem um trânsito, inclusive, mais acalmado, usar a rua é muito mais natural. É uma coisa que não precisa, sei lá, de uma política pública para jogar bola na rua. Vai jogar para fazer... Enfim, uma festa, e acontece naturalmente. Mas, só contando do caso da Paulista Aberta, especificamente, aconteceu uma coisa muito interessante, porque, enfim, foi uma disputa de interesses, vários grupos que eram contrários tentando encontrar argumentos porque isso não deveria acontecer. E a gente, enfim, como um grupo ainda pequeno e que
tinha mais conhecimento daquela região e reivindicava aquela região. A gente falou de uma rua específica, mas quando isso vira uma política da prefeitura, esses questionamentos, obviamente, têm que aparecer, né? Mas é uma avenida super central, né? Com muito capital econômico, social já concentrado, vai fazer só lá. E esse questionamento, na verdade, veio por conta do Ministério Público, que o Ministério Público, na época, recebeu uma demanda de alguns moradores e moradoras da Paulista para que não acontecesse, e ele argumentou isso. O promotor, inclusive, era da periferia, e falou, mas vocês estão defendendo um projeto que vai acontecer só no centro. E foi maravilhoso isso, eu adoro oposição, é bom para isso, porque a resposta da prefeitura foi transformar o projeto, que era da Paulista Aberta, em ruas abertas, e cada subprefeitura da cidade tinha que escolher uma avenida para abrir para as pessoas. E isso aconteceu. Na época, teve algumas audiências públicas, nunca foi efetivado em todas as subprefeituras. A gente tem também uma diminuição, digamos, né? Houve alguns desmontes aí, porque já faz 4 anos essa política. A gente teve troca de gestão, inclusive 2 vezes, na cidade de São Paulo. Então, cada pessoa que entra quer marcar a gestão de outra forma. Mas, ainda assim, é um projeto que está, enfim, teve lei, né, foi garantido já pela gestão anterior por legislação. Então, inclusive, quem morar em outras subprefeituras e não tiver na sua, pode pressionar para acontecer, porque deveria estar tendo. E a gente fez 2 vezes uma pesquisa, que foi em todas que estavam acontecendo, para ver. Infelizmente, algumas tipo assim, a CET falou, essa avenida não tem problema nenhum, porque ninguém passa nos domingos, faz lá. E aí as próprias pessoas que moram nem sabem que tem e ninguém frequenta. Então, tipo, é muito triste ver isso, porque é para ser uma política pública de uso das pessoas. Mas a gente tem alguns casos, como foi na Zona Norte, no Jardim Peri, que os moradores também se mobilizaram e escolheram a avenida, que é a Cochuntacara. Recomendo muito, quem quiser ir conhecer uma rua aberta, que não é no centro, ir para lá, porque ela é tomada. É de domingo. O horário nas outras ruas abertas é um pouco menor, é das 10 às 4, 10 da manhã às 4 da tarde. E é tomada por crianças. É maravilhoso, porque é só as crianças. E elas jogam bola, andam de bicicleta. Inclusive, a gente viu isso foi um problema, ter só crianças, que a gente foi uma vez com a Globo para denunciar que não estava acontecendo, e assim que denunciou que não estava acontecendo, obviamente, no dia que a gente foi com a Globo gravar, aconteceu o programa, e tinha que gravar depoimento das crianças, falando que não tinha acontecido no mês anterior. Só que, para aparecer criança na TV, precisa de autorização dos pais. E não tinha pais, só tinha criança. E aí a gente não conseguia gravar com ninguém. Daí teve, enfim, que ligar até para o Robertson, que é de lá, que foi um dos mobilizadores, que a filha dele estava lá, falou, tem como você vir aqui autorizar ela para falar na TV, porque senão só tem criança. Então, é super legal, porque são dinâmicas diferentes, né? É um espaço público que falta muito para aquelas crianças no domingo, que os pais, as mães não vão poder levar para outra região, não vão poder vir para o espaço central, e elas saem por conta própria, com a bicicleta, com a bola, e ocupam aquele espaço com segurança, né? Sem ter aquele discurso o tempo todo, quando você vai para essas ruas, que é, olha o carro, olha a moto, cuidado, enfim, sem ter que se preocupar. Eu acho que a periferia dá até aula para o centro, assim, de convívio no espaço público. Eles não estão nem falando disso, eles estão fazendo, tipo, empinar pipa, jogar bola na rua, todo mundo se conhecer. Isso é um jeito de trazer mais vida para o lugar, né? Imagina se começa a rolar um incentivo, colocar uma mesa de ping-pong em praça, que tipo, não custa nada para a subprefeitura local, sabe? Lá no Jardim Peri mesmo tem uma pista também que está detonada lá, e os moleques locais se juntaram e começaram a fazer vaquinha para eles mesmos reformarem. Então, tipo, se eles conseguem levar isso para a subprefeitura, você acha que os caras não ajudam ele? Tipo, se eles estão fazendo por si já e está trazendo melhoria para o lugar? Eu acho que eles dão aula mesmo, assim, muito. Não tenho dúvidas. Tem algum lugar assim na cidade, ou lugares daqui de São Paulo? Todo mundo aqui de São Paulo, gente? Só para... Sim? Estão perdoados, está tudo bem. Tudo bem. Mas, assim, tem lugares aqui de São Paulo que vocês aconselhariam a gente a experimentar, assim, experimentar? Viva esse lugar, viva esse território. Tem algum, assim, que você precisa viver? Que não seja nesse radar meio... Tudo bem, mas já entendi, Lina Bobagem, legal.
Até porque, se a gente for ver, ela é a única horizontal perto dos prédios fálicos dos arquitetos. Né? Alguém já reparou isso, né, gente? Assim, você vê o horizonte, você vê o outro. Enfim, tem alguns lugares assim que a gente deveria experimentar? Eu aconselharia o Glicério. Baixa o Glicério ali, porque, pô, grafite pra caramba. Gêmeos, tipo ali, Cambuci, tem uma rua que é inteira grafitada, lá o chão, as casinhas, sabe? A essência dos grafiteiros tá tudo ali. Então, é um lugar assim, que você tá do lado da Sé, só descer umas ruas ali, na caminhada mesmo, não é perigoso. O Glicério eu acho muito louco, assim, porque andava muito sempre no centro, né, de skate, então sempre eu descia para o Glicério, assim, para dar uma olhada, tentar caçar uns lugares novos também, é bem louco o Glicério. Eu aconselho o Glicério. Bom, além do Jardim Peri, que todo mundo vai no próximo domingo já. Bom, eu tenho muito lugar ainda para conhecer, experimentar na cidade. Mas, enfim, vou recomendar os que a gente trabalha. Jardim Nakamura, na Zona Sul, recomendo muito. Que tem várias organizações lá, tem um puta movimento de grafite também. Tem uma mina d'água, que é, enfim, uma área de manancial, então água fresca, pura, que sai e os moradores usam. E é surreal ver isso. Tipo, em São Paulo, assim, e você beber água de lá, assim, acho que é uma experiência única. E viver essa coisa da rua também, como espaço público, que a galera está vivendo isso o tempo todo, assim, então vale super a pena. Eu curto muito a experiência de ver água na cidade, então acho que, inclusive, enfim, ciclovia da Marginal é experiência única, inclusive para imaginar por que tem uma via expressa que nos separa do rio e como aquilo poderia ser diferente. Recomendo caminhar na 23 de maio também. Não é periferia, mas acho que vale a pena, enfim, viver também essa experiência e, para começar a imaginar, reivindicar esse espaço de uma forma diferente. Inclusive, no Carnaval do ano passado, tiveram os grandes blocos lá. E foi muito louco também, porque daí não passou veículos motorizados, foi surreal caminhar na 23 de maio. A gente fez até uma caminhada junto com Rios e Ruas, porque ali passa o Rio Itororó, e foi fazendo o trajeto ouvindo o rio, que foi muito legal, tipo, uma experiência única também. Ouvir os rios da cidade, acho que isso é muito legal, ver onde são os rios, e, na verdade, dá para ouvir, eles estão todos canalizados, mas eles estão passando ali embaixo. Quando chove, então, você ouve super alto. É uma experiência única. E os parques que tem na beira da represa são todos incríveis, assim, e ver como essa dinâmica. Tem muita gente que nada em São Paulo. A gente fica aqui no centro, nem sabe, mas, né, não que seja totalmente seguro, porque tem muitos casos que, por causa do lixo, no que tem embaixo da represa, prende o pé, enfim, fica no rasinho, mas nadem em São Paulo também. Sem piscina. Eu lembrei de outro que eu queria recomendar, Monique. A ocupação do Ouvidor 63, ali fica ali do lado do Terminal Bandeira, perto do metrô Anhangabaú. É uma ocupação artística e, tipo, a galera é gente fina, só entrar lá e trocar ideia. É bem louco lá. Já que você falou esse termo, não queria ser agora, esse momento de ocupação. Mas eu não sei se vocês estão acompanhando. Tem algumas lideranças, assim, a gente não vai entrar aqui quem é contra, a favor de ocupações em São Paulo, mas é importante destacar. Tem algumas lideranças aqui em São Paulo que foram presas de formas equivocadas. Uma delas é Preta Ferreira, filha da Carmen Silva, dos Baianas, inclusive, é bairrista, né? Mas, enfim. Na segunda-feira, então, enfim, disseram que era para a gente ter ensino superior, né? Para, pelo menos, ter dividido, né? Assim, disseram para a gente estudar inglês, disseram muita coisa. E Preta fez tudo isso para continuar viva. Então, Democracia em Vertigem toca num ponto interessante que a esquerda gosta, mas a Preta só quer lutar por 157 famílias, né? Considerando que direito à moradia. Então, como é que a gente pode fazer a releitura dos espaços urbanos considerando que é legítimo ocupações em qualquer lugar? Porque é legítimo, é moradia, é direito, Constituição.
Eu acho que a experiência, inclusive, é super importante para isso, né? Conhecer a ocupação, conhecer as pessoas que estão ocupando, né? Porque existe, às vezes, essa barreira, assim, né? Quem está ocupando, nossa, que absurdo. E acho que tinha uma coisa muito curiosa, eu não sei mais se tem, mas tinha uma ocupação no centro que tinha um quarto disponível no Couchsurfing. E aí, pessoas de São Paulo mesmo, ou, enfim, estrangeiros que vinham para cá, dormiam uma semana na ocupação e conseguiam viver aí essa dinâmica da ocupação, né? Tanto a divisão, enfim, de tarefas entre as pessoas, porque cria-se ali uma comunidade que não vai ter acesso aos serviços, né, oficiais, então vai ter que criar a sua dinâmica para viver e conviver naquele espaço e ver a divisão das tarefas, ver como é a dinâmica de ocupar e de resistir depois, né, de não ser retirado, inclusive de horários para entrar e sair, que as ocupações têm, e por que precisa disso, como funciona, como você tem que pactuar de várias formas, e, inclusive, tem... sei lá, as pessoas têm uma ideia de que quem ocupa sei lá, é folgado, alguma coisa assim. Exato, e quando você vê, né, ver essa dinâmica real e até você tem essa liberdade totalmente tolhida para estar, inclusive, ocupando e reivindicando para não viver depois nessa condição, para, inclusive, ter depois suas liberdades. Então, acho que, enfim, casa com o tema, porque a experiência é importante para gerar simpatia, para gerar o apoio, para poder, para além de, enfim, se eu acredito nessa ideologia ou não, mas ver as pessoas, né, os indivíduos que estão nessa situação. Sim, é assim que funciona, por isso que eu não quero entrar em detalhe, mas a ocupação é 9 de julho, tá? Então, existe toda uma dinâmica para continuar a existência dessas pessoas, porque, quando se fala de indiferença, voltando ao seu ponto, uma coisa... Foi indiferença mesmo que você falou, né? Para não falar besteira aqui. Mas uma coisa é ser indiferente, que eu concordo muito, a coisa é anular a existência dessas pessoas. E um amigo desistiu de viver esse ano, e a única coisa que eu pensava é: você não pode ter tomado um remédio e ter deitado no chão de São Paulo. Tipo assim, tudo bem, já sabia que ele não estava mais nesse plano, mas a diferença se confunde muitas vezes com não querer a sua existência nesse lugar. A gente pula os corpos em São Paulo, né? A gente pula. Eu queria uma experiência melhor. Tipo, o que é uma experiência melhor? Não ver pessoas em situação de rua e drogadição no lugar onde você mora, é isso? Por isso que o nome do bairro é Higienópolis, não sei. Então, assim, qual experiência a gente está falando e qual experiência a gente quer criar no futuro possível, considerando que é este o cenário brasileiro e talvez piore. Não sei se vocês estão acompanhando as coisas aí, não vou entrar nisso, mas, assim, se você... Alguém que fala inglês fluente? Gente, sem vergonha, pode falar, pelo amor de Deus. Tem aqui 1, 2, 1. Você fala, maravilhoso. Tá bom, não vou nem fazer piada por causa de você, hein? Brincadeira. 4 pessoas. Significa que vocês 4, inclusive 4 homens, e parecidos, fazem parte dos 5% dos brasileiros que falam inglês fluente. Tem experiências que só vocês vão ter, porque tem esse negócio do inglês, né? Mas não é possível que apenas 5% dos brasileiros falem inglês fluente, ou seja, 95% não falam, e esses mesmos 5% não consigam entender a história do Brasil ou geografia. Porque, assim, quando Angela Davis fala que quando as mulheres negras se movimentam, o mundo todo se movimenta junto, pode parecer até uma filosofia comunista, como dizem por aí, mas, na verdade, é aula de geografia, né? Placas tectônicas. Lembra disso? Entendeu? Quando a gente estuda um pouquinho, a gente dá essa brincadeira. Mas tudo isso para dizer que existem linguagens, eu falei do inglês, de história, etc., para falar que as ruas, as cidades, têm suas próprias linguagens e precisamos nos adaptar aos contextos. Quando a gente fala, na verdade, quando Letícia fala, eu não sabia, que ótimo. Apesar de não estar em todas as periferias, é um negócio da subprefeitura, mas é interessantíssimo. Eu não sabia, para mim é só a Paulista, porque, né, tá, Safra está ali, todo mundo está ali, ou Vila Olímpia, sei lá, que é micromobilidade agora. Enfim, mas como a gente não tem esse olhar sempre do observador, do doutorando que faz a pesquisa no território e vai embora e nunca mais volta? A gente pode falar a linguagem. Se você emerge nesse lugar, nesse território, acredite, quando você volta, sua experiência vai ser linda para você também.
Mas, assim, vamos tentar a mesma linguagem. Se eu não falo a sua, eu faço parte dos 95% dos brasileiros. Eu falo a linguagem dos 95% dos brasileiros. Se você fala a linguagem dos 5%, significa que você também fala a linguagem dos 95%. E com a cidade também é assim. Não é diferente. Esse negócio de releitura dos espaços públicos precisam passar por isso também. Né? Quando eu falei de Lina Bobagem, talvez vocês possam saber, até porque vocês chegaram no Brechas Urbano, Itaú Cultural, então deve ter uma vibe aí, arte, cultura, cidade, e interesse pelo tema, ou faz parte de uma galera que entrou na universidade. Né? Assim, estou chutando. Então, tem uma esfera aqui. Mas, se eu falasse isso em outro lugar, não seria esse território. Seria, segundo Pedro... desculpa, o nome dele é Pedro Paulo, mas é Mano Brown, é da ponte para cá. Eu estou falando de cidade também. Só que é uma cidade que talvez a gente não viva porque a gente mora em Pinheiros, Santa Cecília, sei lá, Itaim, Morumbi. Mas eu estou comunicando da ponte para cá. Ele sabe que está falando do Capão, da Zona Sul, do Campo Limpo. Então, como é que a gente faz releituras assim? E talvez as releituras sejam de linguagens, para se adaptar também. Não é só o outro, da ponte para lá, que tem que se adaptar à Paulista Aberta. É como a gente vai se adaptar para lá também. Não sei o que eu falei aqui, mas é isso aí. E não sei nem porquê, mas eu acho que bateu uma onda. Não se preocupa não com aquele momento que vocês falam, tá? Eu acho que eu falei isso tudo para passar para vocês. Que hoje eu estou meio poética. Assim, eu acho que isso da Preta Ferreira também, e o termo é experimentar a cidade, a gente não conseguir. Porque consciência negra somos todos seres humanos, né? Mas, enfim... Olhar a ocupação, tem 157 famílias, e não está tudo bem ter essas lideranças presas. Porque é uma demanda, inclusive, vou fazer uma última pergunta. Você tem um projeto Sentindo nos Pés. Tem que lembrar as coisas assim. Sentindo nos Pés, que... Olha, se eu estou errado, se eu entendi certo, tá? Convida tomadores de decisões, meio uma pegada controle social, por aí. Convencimento. Convencer que, gente, está uma merda, precisamos resolver... Estamos juntos, ninguém fazer sozinho, porque, né, muita coisa para resolver, junto é melhor. Tipo isso? Pronto. Existe algum projeto que seja para... A louca, filosofia, não, de novo, né, poesia. Sentir na pele apenas o vento e relaxar a mente, porque, como você viu, é muita demanda. Né? E quando eu já abri falando, só queria ser uma menina de 24 anos, dando rolê na Paulista. Mas, às vezes, não, porque existem... coisas que vão me interromper. Ou se eu crio talvez eu não seja uma pessoa para participar mesmo se eu fosse tomadora de decisões, assim. Mas sentindo nos pés, eu acho que tem que ter, tá? É isso mesmo. Vamos pressionar. Mas existe esse outro lado de tipo, só quero ser uma menina de 24 anos, eu quero sentir o vento e não ter preocupação de ser mais uma pessoa a sempre ter que pautar. Ser a responsável por falar, ser a responsável por, tipo assim, história do Brasil, não tem amnésia histórica. Tem esse momento assim, tipo, só quero skate. E está tudo bem. Eu sei do Anhangabaú. É válido, é legítimo, mas tem qual o momento de fuga? Quase Freud, né? De qual o momento que a gente pode viver a cidade sem interrupções? Claro que mulher, preta, LGBTs, inclusive, no mesmo dia, um amigo, não sei se vocês conhecem a Baticu, foi espancado, né? Enfim, LGBT. Tirando essas questões, que é difícil tirar, mas vocês pensam em algum projeto que seja só para... Quero ter uma vida normal, parecendo que não tem problemas no mundo, que Bolsonaro não está no poder, tipo isso. Não queria dizer isso, mas é tipo isso. Eu acho que, enfim, o caminhar ele pode proporcionar esse tipo de experiência, até porque, de alguma forma, para algumas pessoas, você pode meditar enquanto está caminhando. Isso acontece muito, inclusive. Enfim, isso acontece porque você está ativado, circula o sangue, oxigênio no cérebro, enfim, e você começa a não pensar em nada, começa a caminhar automaticamente. Tem alguns processos que dão isso, mas eu acho que caminhar sem nenhuma interrupção é impossível, porque que vários, enfim, urbanistas falam, o conflito ele é meio inerente ao espaço público, à vida na cidade. Mas o conflito pode ser bom também, não precisa ser necessariamente ruim. Então, talvez a gente caminhar sem interrupções negativas. Pode ser
proposta. Só que eu acho que para a gente alcançar, né, esse tipo de cidade em que a gente consiga cada vez mais caminhar sem essas interrupções, a gente precisa que mais pessoas, na verdade, se engajem, se posicionem, entendam esse processo que acontece no caminhar. Não significa que você vai ficar, né, 100% do tempo só fazendo isso, pensando nisso. Que, inclusive, eu acho que a gente tem uma tendência a naturalizar os problemas, porque senão a gente não consegue viver, principalmente na questão do caminhar, né? Se a gente, toda vez, a gente brinca quando a gente faz essa dinâmica com as pessoas das molduras, que a gente estragou a vida delas para o resto da vida, porque elas vão começar a caminhar no espaço público classificando, né, em bom, ruim, fez mal, fez bem, nunca mais vão aproveitar. Mas, na verdade, nosso cérebro, enfim, ele tem algumas ferramentas para a gente conseguir se desconectar disso, porque senão não dá para sobreviver. E, em alguns momentos, conseguir viver esse momento meio que de meditação, de curtir aquele espaço de isolamento. Mas a gente precisa ainda lutar muito para conseguir ter mais dessas experiências para todas as pessoas, né? E que a gente não tem aqui para espaços privados para buscar essa experiência, porque tem medo de viver os conflitos do espaço público e aí se fecha nos espaços de pessoas iguais, que são monitoradas por câmera, enfim, e ali não vou ter nenhum conflito. E eu não vou falar mais nada depois disso. Gente, é aquele momento que vocês falam também, interagem com a gente. Vai estar passando, né, um microfone, só levantar a mão. É aquela coisa maravilhosa. Fala seu nome, porque tem gente assistindo, né? Vai que alguém quer seguir nas redes sociais. E é isso, a pergunta, né? Não tem ninguém? Rapidão. Agora eu vou ler aqui a pergunta. Deixa eu... A letra. Tá, eu acho que é para vocês dois, tá? Reinaldo, enfim, do YouTube está assistindo a gente. O medo das grandes cidades é devido à privatização dos espaços públicos? Eu acho que ele vem antes disso e não é a única causa. Talvez é anterior e não dos espaços públicos, mas talvez qual seria a palavra? Mas a castelização dos espaços privados, não sei. Tem, enfim, a Teresa Caldeira, que eu estava lendo ontem, que acho que é importante, que fala sobre os condomínios fechados, murados, super ultra protegidos desse espaço público muito perigoso que está do lado de lá do castelo. E o quanto, na verdade, essa dinâmica da superproteção dos espaços privados gera essa insegurança, na verdade, do espaço público, né? E eles dependem dessa insegurança do espaço público, porque só se justifica proteger-se tanto o espaço privado se realmente eu consigo justificar aqui fora inseguro. Inclusive, ela fala que isso até surgiu na cidade de São Paulo antes de ter uma onda maior de assaltos, enfim, de violência, e que já se vendia essa ideia, né, daqui vai ser mais seguro, e que isso ajudou a gerar essa onda de violência para os lugares que não estão assistidos, porque está todo mundo fechado. Não tem o que, enfim, a Jane Jacobs fala, que são os olhos da rua, que são os prédios, os comércios, todos gerando essa vigilância, né, natural do movimento da rua. Já era espaço para ter insegurança, ter violência. Sim. Então, eu acho que é mais do que a privatização dos espaços públicos, dos próprios espaços privados. Mas eu acho que é bastante responsável, assim, porque tem gente que não vive o espaço público de nenhuma forma, assim, quem, sei lá, trabalha em um lugar, vai de carro até o trabalho, para no estacionamento, a pessoa não pisa na calçada, assim, dependendo do caso, né? Então, eu acho que, com certeza, a privatização dos lugares deixa muito mais violenta a rua do outro lado, ou cria um imaginário de medo, né? Porque não é tão violento assim, se você for ver. Tem todo também o código de você se comportar nos lugares, né? Se a pessoa andar com muito medo, um cara ali que está mal intencionado já vai se ligar, né? Que a pessoa não tem aquele código. Mas eu acho que, a privatização ajuda bastante nesse imaginário aí do medo.
difícil, tem que incentivar essa esfera pública mais, bem mais, assim. Então, vocês querem dizer que o Brasil... Brincadeira. Por favor. Tá. Eu sou skatista, tenho uma pergunta para o Murilo. Murilo, a maioria das vezes que a gente leva a repressão da polícia ou de morador, qualquer que seja, eles dizem para a gente andar na pista, né? Porque a pista é um lugar específico para você andar de skate. Por que você está andando aqui na rua, menino? Vai brincar com isso para lá. Mas a pista é legal, só que ela te condiciona aquele espaço que é só para isso. E aquele espaço que não vai te proporcionar nada além disso, sabe? Você não vai experimentar a cidade de outra forma. E acho que por pura ignorância também, porque tem pesquisas que dizem que o skate é uma das poucas atividades que se apropria de lugares esquecidos pela sociedade. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu também queria que você explicasse para a galera o significado da palavra flanantes, de onde vem, né? Porque eu acho que é bem interessante, assim, para o público entender. Obrigado. Valeu, Guilherme. Eu vou pela segunda antes. O flanantes é do verbo flanar, né? Que é lá da França, do Flaner, que a gente pegou de inspiração um livro até da... Ela é baiana, a Paola Berenstein, uma mestra lá. Ela tem um livro que chama... Tá vendo? Nem sou eu que estou trazendo essa energia. Ela tem um livro que chama Elogio aos Errantes. Aí ela fala desses movimentos, fala de 1800, quando começa o capitalismo, dos Flaner e tal, e vai para vários outros. E aí surgiu disso porque eles acompanhavam bastante a transformação da cidade, né? Então a gente pegou essa onda da troca do piso de São Paulo, e aí eu estava lendo umas coisas sobre, na época achei que tinha a ver, e também não dava para chamar Flaneres no Brasil, né? Tipo, a gente falou Flanantes, então, porque para brasileirar. E sobre a questão da pista, volta para essa ideia do privado também, né? Querer colocar as pessoas dentro de lugares que são apropriados para aquilo ou seguros. Mas a atmosfera do skate, assim, essência que eu falei no começo, tipo de revista e vídeo que a gente é sempre se apropriar do lugar, porque se a gente for falar do início do skate mesmo, foi nas piscinas da Califórnia, lá os caras invadiam lugares. E eles já andavam em lugares que não era pista, né? Era uma piscina, que teve uma seca na Califórnia, sei lá, nos 60, né? Tem aqueles filmes lá dos caras Dogtown. E aí eles invadiram o lugar e começavam a andar, né? Então a essência mesmo é um lugar que não foi feito para andar. Isso é o legal do skate de rua, assim, porque você vai num lugar que é privado, às vezes, você vai tentar uma manobra, você filma, Gui. O Gui a gente é amigo. Então, tipo... você vai, às vezes, trocar uma ideia com segurança, você vai tentar andar de qualquer jeito. Por quê? Porque você quer experimentar aquela sensação. Você vai tentar andar dentro de um shopping, se for o caso, se for um lugar perfeito. Nem que seja 3 tentativas. JK é perfeito. Então, acho que é isso. A pista nunca vai trazer essa sensação não de proibição, mas tipo andar num lugar que não foi feito, mas é tão perfeito quanto. Eu acho que... o ressignificado também, né? De tipo... Por isso que o pessoal fica tão bravo, né? Porque na sociedade um banco é feito para sentar, né? A mesa de ping-pong do Largo da Batata é feita para jogar ping-pong, e os caras ficam pulando de skate lá. O mobiliário urbano é feito... O mobiliário urbano do Largo da Batata, o tema dele foi feito para conforto, o Rematéria, que é todo curvado, assim. Então, quando surge aquilo para o skate, é perfeito. Porque a pessoa fica deitada, assim. Então, é uma rampa. E aí a gente até trocou ideia com o pessoal na época, porque não tem como controlar. Eu vou falar que eu não vou andar, mas vai vir moleque de São Paulo inteiro e vai andar lá, porque é um lugar perfeito assim para prática. Então a gente tenta reduzir dano com essa parada de tipo dar sugestão de materiais que resistam, tipo madeira plástica é um que aguenta bastante assim a pancada, colocar cantoneira em quina de banco, sei lá, tentar não expulsar o skatista, falar, anda aí, mas anda na moral, né? O próprio diálogo ali da Roosevelt, que teve muita briga no começo, também foi nesse sentido. Tipo, a gente vai ficar aqui de qualquer jeito, então vamos tentar conviver todo mundo ali. E aí, no início, dava muita briga, né? Mas, aos poucos, vai se ajeitando ali. É isso. Eu queria só comentar, porque eu lembrei de uma coisa... Uma vez, uma jornalista quis criar tipo uma polêmica entre quem caminha e anda de skate. Veio me entrevistar falando, e os skatistas na Paulista? E que isso acontece direto, né? Assim, começou a construir as ciclovias, por que isso é ruim para os pedestres? Não é ruim, e aí tem que, enfim, desconstruir essas ideias. E aí eu lembro, acho que devia ser um momento em que os moradores estavam infelizes com skate na Paulista à noite.
E aí me lembrou, porque eles falaram muito isso. Eu falei, não, eu acho super positivo, porque se eu preciso caminhar na madrugada, as únicas pessoas que estão lá são os skatistas. Isso gera muito mais segurança do que se eu estivesse sozinha na rua. Então, eu adoro que estejam. E tentaram criar uma lei na época para proibir skate na calçada. Adolfo Quintas, é um deputado aí, tentou, mas Deve não ter deu sido certo. bem essa época. Baixou o Jânio Quadros nele, que o Jânio Quadros proibiu skate em 89. Ai, gente, se eu vou citar todos os deputados dessa história que tentou proibir samba, funk, vida, corpos. É difícil esse país, né? Parece nem a novela mexicana a gente consegue acompanhar assim, né? Enfim. Você ia falar, por favor? Não, só porque eu lembrei que tem alguns textos meio que aqueles de ficção, né, governos futuros possíveis, em que sempre trazem a questão também do caminhar ser criminalizado. E quando você falou isso da pista, me lembra quase que a ideia de também, assim, pode caminhar na pista de Cooper, mas na rua não, né? Tipo, e tem um texto de um cara, acho que é em inglês, que chama Pedestrian, que é como se fosse esse futuro, que tem um cara caminhando, e aí ele é parado pela polícia, tipo, mas o que você está fazendo? O que é isso? O que é caminhar, assim? Porque a gente teve muitas ideias desse futuro meio smart, né? Que fala smart cities, em que vai todo mundo voar de um lugar para o outro, ou talvez teletransportar. Então, imagina um ser na rua, na calçada. Isso é um absurdo. Mas, felizmente, esse futuro é impossível. Não, é bom você trazer isso, esse negócio de quarta revolução, tudo está mudando, o mundo mudou, eu também mudei, essas coisas. Tudo é exponencial, disruptivo. Não sei se estão acompanhando esses termos, porque está sendo difícil até para mim, que trabalha com essas coisas. Mas nossa mente não consegue acompanhar a velocidade que estão as coisas, né? Se a gente for ver, a semana tem 168 horas. Alguém de matemática depois confirma, por favor. Mas a gente precisa de 160 horas para ficar atualizados e atualizadas. Assim, é impossível. Entendeu? Assim, é impossível, mas exigem tanto. Não, futuro do trabalho, futuro da cidade, futuro da educação, futuro. Querido, vocês nem superaram ainda o passado, vocês não entenderam nada. Está tentando entender o presente, mas está confuso. 12h39, existe comunicado que não vai barrar o decreto de armas. 12h48, decreto acabou. Mas aí virou agora várias emendas. Estão acompanhando? Estou falando grego, né? Brincadeira. Tá sim. Então, assim, não dá para acompanhar, minha gente. Então, assim, esse futuro da cidade, a gente teve essa discussão aqui também, de cidades inteligentes. Então, assim, até que ponto a cidade... Agora, eu jogo para vocês esse negócio de futuro. No futuro próximo, daqui a 10 anos, vai continuar... Quer dizer, não sei nem se é, mas pode ser uma cidade para as pessoas, uma cidade que vai ser única, exclusivamente dedicada aos governos e às empresas. Por que eu estou falando isso? Algoritmos. Na China, também, as pessoas que passam pela pista errada já recebem multa. E, sim, uma amiga minha estava em X lugar da China. Quando a gente chega no aeroporto de Pequim, já tem que fazer vários cadastros, porque já tem, né, facial, reconhecimento facial, e ela foi atravessar no lugar errado e chegou a notificação no celular dela com a multa. E explica, você atravessou... Então, assim, até que quem ganha é o cidadão, é o governo ou a empresa que está com esses dados. Tipo assim, como é que vocês conseguem imaginar esse futuro da cidade, já que você tocou nesse assunto? Esse negócio da China pode chegar aqui? Quando eu vi, na China, eles têm essa coisa do reconhecimento facial e eles têm uma coisa que é o reconhecimento do seu estilo de caminhar. Então, mesmo se eles não reconhecem o rosto, o jeito que você caminha sabe identificar que pessoa que é, fica lá registrado o jeito de caminhar. E eu achei super curioso isso porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não consegue ter nenhum estudo de como os brasileiros ou brasileiras caminham e a gente usa manuais dos Estados Unidos para calcular o tempo de semáforo no Brasil. Então, usa a velocidade de um passo de um americano médio para a gente saber qual que é o tempo de atravessar aqui. E eu falo, já tem tecnologia para saber o estilo de caminhar de cada pessoa e a gente continua usando a passada americana. Então, fico pensando que dá para usar algumas coisas de uma forma positiva, mas como que a gente consegue fazer com que isso seja o futuro, né? Não usar essas tecnologias só para
reconhecimento para punir, enfim, para limitar as pessoas. E você falou de China, me lembrou uma outra coisa que é uma loucura, por mais que seja extremamente controlado, gravado, tudo lá, tem uma coisa de que, se você atropela alguém na China, enfim, você vai ter que pagar a indenização e os tratamentos, enfim, dessa pessoa para o resto da vida. Então, eles preferem matar, que é mais barato, do que só atropelar e deixar a pessoa com alguma sequela. Então, tem vídeos tipo dos carros que vão atropelar alguém e aí voltam e ficam passando em cima da pessoa, que é tipo um absurdo. Isso não pode ser uma cidade do futuro, né? Que é esse tipo de coisa. E por mais que seja gravado, assim, então eu fico preocupada com os tipos de estímulos, incentivos que estão gerando nesses experimentos de cidade. Fico feliz que isso não chegou e não chega ainda aqui, que a gente... Mas, sei lá, você falou dos Estados Unidos, eu não queria dizer não, mas o Brasil, né, vocês estão acompanhando também, está aí, Estados Unidos, e na base de Alcântara, no Maranhão, que Alcântara, por conta, né, família real, que iria chegar, não chegou, enfim, botei de lá agora esse final de semana, inclusive, tem não sei quantos milhões de hectares, enfim, as pessoas podiam caminhar, meio Jesus pela água, né? Enquanto a maré não subia, só que agora chegou a base americana, né? Porque Alcântara, se a gente for ver na Terra, no globo terrestre, fica bem no meio. Pode lançar míssil para qualquer lugar do mundo, porque está bem no meio da Terra, cidade de Alcântara, no Maranhão. Olha que loucura, gente. E agora os próprios moradores e os 38 quilombos, existem 39, na verdade, quilombos existentes naquela cidadezinha. Então, daqui a um ano, talvez a gente, que já não conhecia Alcântara, não vai conhecer mais, porque agora é uma cidade dos Estados Unidos, da América. Enfim, né, isso está acontecendo, a gente não sabe. Tive que ir lá para, tipo, o que está com um monte de gente aqui nos Estados Unidos? Mas é isso que está acontecendo aos poucos, e em silêncio, enquanto dispersam a gente com algumas coisas, a gente não está meio ligado no que está acontecendo nos territórios. Por isso tem que emergir, não vou saber. Se eu não estou no Capão, não vou saber. A não ser que seja tragédia, né? Porque tragédia chega. Quando o míssil for lançado, eu invés de dizer, como assim tinha no Maranhão? Estou avisando agora, está gravado. Então, assim, dá uma corrida lá, dá uma estudada. Mais alguém? Eu. Nossa, eu aqui, né, olhando. O cara grita aqui na minha frente. Aqui. Ah, tem ali. Depois é você, por favor. Meu nome é Pedro, eu nasci em São Paulo, mas agora não estou morando aqui. Eu moro em Campinas, estou estudando lá. E aí eu volto para São Paulo e eu tenho tipo sede da cidade. Então, por exemplo, então hoje eu fui, por exemplo, lá pro Mercadão. E aí eu estava indo pro Mercadão, tirei o celular para ver a hora, levei minha mãe junto comigo. Ela falou: "Pedro, guarda o celular, e tudo mais, tá andando aqui", sabe? Eu sinto que o sentimento de medo por estar no espaço público, nas pessoas assim mais velhas e tudo mais, ele é muito intenso. E eu acho que... Você falou que você é bairrista? Também sou, então você está crioulo. Quando o cara fala que não tem amor em SP, quando o cara fala que desigualdade faz tristeza, eu acho que ele está falando exatamente disso, assim, sabe? Desse medo que as pessoas têm de estar no espaço público. E eu senti que esse medo ele foi meio que desconstruído em uma época do ano, que é o Carnaval. Durante o Carnaval, eu acho que as pessoas elas ocupam a rua de uma forma plena, assim. Eu vejo gente de todas as camadas, assim, e tá todo mundo tipo tranquilo e convivendo. A 23 de maio, acho que foi uma perda absurda, assim. Me falaram que era porque acabou prejudicando o fluxo de ambulâncias para hospitais e tudo mais. Não sei se cola, mas eu achei que o Carnaval sentiu bastante a perda da 23. Eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês acompanharam esse processo da gente se permitir estar na rua no Carnaval para que a gente possa multiplicar essa sensação para que a gente ocupe o espaço público de uma forma tão plena como a gente faz no Carnaval e em outras épocas do ano. Pode falar? Eu acho que essa parada da galera voltar para a rua começa também lá em 2013, em junho, né? Começou a ter aquele monte de manifestação ali, tipo, direita, esquerda, começou a ir para a rua e ver que não pegava nada, assim, era
Sabe, você estava na época de 2013? Eu participei dos protestos, tipo, eu vi aquela fase que juntou os dois lados, assim, e tinha muita gente na rua mesmo, estava bem confuso. E aí também depois Paulista, eu acho que é um jeito de incentivar quem tem muito medo a vir para a rua, que nessa coisa do cara jogando golfe, pô, o cara, quem que tem um kitzinho de golfe, né, para jogar no minhocão? Então, atitudes como essa, eu vi também uma através da Paulista, um cara também tipo ricão assim, com um carrinho de rolemã mó bonito assim, ó, sabe, que devia ser, sei lá, onde ele comprou aquilo, e também brincando, acho que é um jeito de incentivar isso, porque a pessoa vai vendo que ficar na rua não tem grandes monstros assim, e tipo, é um incentivo mesmo, não tem... Porque é isso que eu falei também, tipo, quando conhece isso, não consegue voltar atrás. O cara não vai mais querer ficar no shopping depois que ele, sei lá, ele vai com a família dele passear no parque, vai na Paulista mesmo, tem um monte de coisa na Paulista de domingo, tem 1000 bandas, tipo... Você faz várias coisas ali. Então, acho que é isso. Eu acho que, respondendo àquela também, das cidades futuras, eu acho que a gente está num caminho até que legal, assim, atitudes como essa, tipo, esse contato também que rolou da gente do skate com a própria São Paulo Urbanismo, de respeitarem a nossa vontade, assim, sabe? Eu acho que é isso, tem que ter diálogo, você não pode também só criticar e não tentar apresentar uma solução para eles, né? Porque, pô, grana eles têm, então eles têm que direcionar para o que a população quer, né? Acho que é isso. Vou falar rapidinho. Não, que eu acho que o carnaval ele tem esse papel super importante mesmo, de muita gente se permitir. E foi legal que você falou das jornadas de junho de 2013, porque também foi meio que uma sementinha para a Paulista Aberta, porque a gente percebeu ali a demanda reprimida de ir para a rua, assim. Porque a galera foi por ir, assim. No começo, óbvio, eu... né, era os 30 centavos, sim. Era se deslocar na cidade. Mas, de repente, todo mundo foi. E aí tinha música, tinha cerveja, a galera andava de skate, levava o cachorro para passear. Era uma demanda reprimida de usar o espaço, assim. E que parecia que esses momentos garantem. E o carnaval sente um pouco isso, porque também é aquela chuva, né, de pessoas, de repente, para o espaço público, como se não pudesse fazer isso no resto do ano. Eu acho que o desejo é, na verdade, o carnaval não ser tanto essa coisa concentrada de que vamos só dessa vez e é a única época que pode usar glitter e roupa transparente. Não, usem o ano inteiro, por favor, porque eu acho um absurdo. Vai usar só 5 dias, se gosta tanto. Vou adotar na próxima edição do Brecht. Pode vir de glitter, isso, por favor. E que isso se reproduza mais, né, no dia a dia, porque parece exatamente isso, que a gente está reprimido o tempo todo. E aí, de repente... Dão 5 dias ali que, nossa, a gente pode ocupar a rua, pode usar a roupa que eu quiser, posso falar que não é não lá, posso falar todo dia, posso usar a roupa que eu quiser todo dia, posso ocupar a rua todo dia, assim. Como a gente consegue agora transformar isso pro ano inteiro, não só pro momento do carnaval, e aí acaba o carnaval, a galera fica torcendo pro próximo carnaval já. E acho que é um pouco isso. Boa noite. Nossa, tá alto. Falei muito perto. Meu nome é Murilo, sou skatista daqui de São Paulo mesmo, e eu gostaria de entrar no assunto aqui que é referente ao medo, né? E gostaria de expressar uma opinião minha. E vamos aí. É o seguinte, eu vejo assim que a sociedade ela vem crescendo através da falta de conscientização. Tem a tecnologia, tem um conforto, as pessoas vão se reproduzindo, o aumento da cidade ele é evidente aí através disso. Algumas das pessoas aí que estão no poder, eles usam de uma forma invisível aí de introduzir o medo aí na sociedade através das televisões, aí, dos canais de TVs aí que reproduzem violência a todo momento, que não é algo que acontece constante em São Paulo. Normalmente eu sei lá, passo muito tempo na rua assim, filmando bastante skate, registrando bastante coisa assim da cidade, e não vejo tudo isso de violência. Eu acho que as pessoas elas teriam que quebrar esse medo, né? Algo que está introduzido aí na sociedade, para poder experimentar essas experiências aí que existem no dia a dia, né? Tipo, acontece muitas coisas aleatórias assim. Você pode conversar com, sei lá, não é só questão de conversar, mas
a questão do impacto da experiência que você tem no dia a dia assim na rua, ela reflete muito no que você é assim, sei lá. E eu acho muito da hora assim o trabalho de conscientização dos flanantes, que faz a gente também observar as ruas de uma outra forma, ou também o ser humano de outra forma também. E eu acho que é isso aí. Não vou estender muita coisa, não, porque não quero que vire uma tese, né? Mas no TCC pode, é diferente. Aham. Aí é uma graduação. Mas arrasou. Então, é mais ou menos isso daí. É tipo, a cidade ela vai crescendo, o medo ele vai se espalhando também, é meio que uma desordem, assim, mas existe uma ordem através da natureza do ser humano também, né? Então, eu não tenho mais o que falar, senão eu vou ficar viajando aqui falando. Eu acho que é a lua, né, gente? Deixando a gente meio assim, poético. Arrasou. Mais alguém aqui? Gincana, gente. Não é possível que não tenha ninguém desse lado. Da esquerda. Oi, boa noite. Eu sei que você não pediu tese, mas eu tenho uma também. Não, tô brincando. Mas eu achei muito interessante a analogia que você fez entre linguagem e geografia e essa porcentagem que você citou de 5% e 95%. E a frase do Mano Brown, eu sou do Rio, estou aqui há 2 meses, mas já me considero paulista. E foi uma das primeiras coisas que me falaram quando eu cheguei em São Paulo. Da ponte para cá é uma coisa, da ponte para lá outra coisa. E tem a ver com esses 5% também, sendo aqui na Paulista, não é nada surpreendente as pessoas estarem falando inglês, espanhol, coreano, italiano. E além da riqueza, enfim, material, uma riqueza cultural assim, inestimável, eu acho. E aí eu fico pensando por que fica nesses 5%. No Rio não é a ponte. No Rio você anda no asfalto, você sobe uma ladeira e aí você entra no estado de atividade, como a gente fala. Você para de viver, você vive em estado de alerta. E aí eu voltei para o Rio agora, semana passada. E eu passei por um complexo de favelas que é o meu caminho para casa mesmo, é o complexo do Lins. E é uma vista maravilhosa, é alto, e você vê a cidade inteira, é incrível. E eu sempre olhava aquela vista, indo e voltando, andando pela cidade, com uma timidez, eu não vivenciava aquilo. E aí eu fui como turista para o Rio, eu voltei paulista, eu fiquei meio bobo, eu fiquei assim, gente, por que aqui não é cheio de hostel? Por que aqui não tem, sabe, loja de gastronomia? Por que as pessoas não são... Eu sei que é uma pergunta muito besta, mas eu estava besta mesmo. Eu voltei assim, por que não está acontecendo? E eu não vou entrar nos academicismos, nas questões estruturais, tudo isso, mas eu achei muito engraçado que você falou de ser uma menina de 24 anos no rolê, e eu estava lá, pela primeira vez naquele lugar que eu vivia, todo dia eu estava um menino de 23 anos no rolê, sabe? Meu ônibus até quebrou na favela, eu tive que descer, tinha ido ao teatro, eu estava de playboy, e eu vivia ali morrendo de medo, e ali eu estava, pela primeira vez, vivendo aquele espaço, achando lindo, e aí na minha cabeça ficou assim. E aí você falou da privatização, era só uma tese, mas aí veio uma questão. Como é que você, sabe, você tem que considerar o dinheiro, não tem jeito, pelo menos, enfim, numa realidade próxima. Como é que você começa a monetizar mesmo os espaços de periferia para que comece a haver mais troca, que essa bolha, se a gente não vai estourar, que ela pelo menos se expanda e, enfim, eu não sei se eu formulei muito bem. Se vocês têm alguma visão sobre, ou se não é por aí, ou não sei. Eles são os convidados. Não sei nem por onde começar, mas eu acho que isso perpassa a questão de que a gente não tem bairros socioeconomicamente diversos. E aí, por isso, existe a Zona Sul, no Rio de Janeiro, né? A Zona Sul e a favela, como 2 espaços segregados e que um gera muito dinheiro e tem todos os ativos, e um não tem, mas no Rio de Janeiro tem as melhores vistas, quando está, inclusive, no morro. E aí a galera que não é de lá fica com esse pensamento de como a gente vai gerar coisas aqui para que eu possa visitar esse lugar. E acho que isso é um pouco perigoso até de pensar dessa forma, apesar de várias favelas do Rio de Janeiro terem passado por esse processo, inclusive com o processo das UPPs, enfim, tem jazz no morro, hostel no morro, em vários lugares lá.
E acho que a gente carece um pouco de pensar o inverso, né? Por que a galera não pode morar no centro? E acho que aí passa pelas ocupações, inclusive, que trazem esse questionamento. Por que onde a infraestrutura já está super consolidada, muitas pessoas não podem morar, e para chegar nesse lugar, que é o único lugar que vai ter acesso a um emprego formal, é 2 horas de ônibus para chegar nesse lugar, né? E muitas vezes fica pensando nisso de só distribuir, levar para o lado de lá da ponte. E como também a galera do lado de lá da ponte ou de cima do morro também vira a galera do centro, né? Ou usufrui disso. E eu tenho as minhas teses aqui, as também. Enfim, em São Paulo a gente tem uma lógica dos bairros com, enfim, as zonas autoconstruídas, que às vezes as pessoas falam zonas informais. Aqui, diferente do Rio, não são no morro. São próximos a várzeas de rio, onde originalmente começaram, que são os lugares que, quando vai ter o plano de avenidas em São Paulo, se tornam as grandes avenidas e expulsa a galera, inclusive, enfim, Diário de uma Favelada é exatamente essa história de uma favela que é à beira do rio e depois vai virar marginal, e expulsa a galera para virar uma via expressa para quem tem dinheiro chegar mais longe e morar em bairros fechados mais longe. E se todas essas avenidas expressas, que são enormes, na verdade, fossem pequenas ruas com residência, com a galera podendo morar, a gente poderia ter menos segregação socioespacial. E aí não ia ficar pensando nessa dicotomia favela, bairro, centro, enfim, é super utópico, é distante, porque as pessoas não querem se misturar, principalmente a classe alta, não quer. E você citou Higienópolis. Higienópolis é um ótimo exemplo em São Paulo, porque quando você vai contar para qualquer pessoa de fora do Brasil de que teve um bairro que se manifestou contra uma estação de metrô, isso é surreal, porque todo mundo quer morar perto do metrô, em qualquer lugar que você está, não longe do metrô. Isso não é valor agregado em nenhum lugar do mundo. Mas lá ia trazer as pessoas diferenciadas. Não sei se você acompanhou, teve esse movimento. Inclusive, para quem falou de ocupação do espaço público, acho que antes do Carnaval, para mim, um dos movimentos que marcam a reocupação do espaço público foi o churrasquinho da gente diferenciada no Higienópolis. Foi maravilhoso. A ideia, tudo. Foi maravilhoso até porque foi sem querer, marca até o início um pouco das redes sociais. Fizeram um evento e, de repente, muita gente confirmou, e o evento, que não era real, era só brincadeira, teve que virar real. A polícia ligou, falou: a gente vai ter que, então, fazer a segurança, bloquear a rua, vai, porque vai rolar o churrasquinho, e rolou. E também me estendi horrores e mudei de assunto, mas eu acho que é um pouco a gente começar a inverter, né, esse olhar, e também escutar da galera que está morando no morro em cima, se eles querem que essa transformação aconteça, ou se eles, né, querem, que tipo de transformação querem que aconteça. Tá. Vai ser rápido. Temos 5 minutos. Eu concordo com isso. Assim, só para não citar o nome de um bairro aleatório, onde que você mora no Rio de Janeiro, não se preocupe, também tenho amigos da Zona Sul, Zona Oeste. Não, eu moro na Zona Oeste, freguesia de Jacarepaguá. Então, sei lá, Oeste, joguei logo. Mas, assim, que é longe, inclusive. Você tem que atravessar a cidade. Aí, ó, tá ganhando, quem perde tempo, ganha espaço. Enfim. Mas é sobre isso, eu acho. Assim, eu te entendo. Realmente chega um momento que a gente dá conta que tem uma vida ali, tem vidas. Já acontece, se você for na Morro da... Como é o nome? Aquele de Michael Jackson, da Marta? Dona Marta. Fumaça. Então, procura o Fumaça. Você vai ver, ele já está fazendo movimento. Jacaré Modas, um jacarezinho. Complexo do Alemão, com o Gato Mídia, uma residência artística, cultural e de hospedagem. Mas, assim, temos que tirar... Tem 2 coisas para a gente finalizar aqui. Periferia não era para existir, tá? Favela não era para existir. A história fez com que existisse, senão a gente já... Né? Mas eu não romantizo. E tudo bem eu ser da Zona Sul. Tudo bem eu querer descer. Gonzaguinha cantava: o morro não tem vez, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Mas é muito louco, principalmente a configuração do Rio de Janeiro, né? Que Pokémon Go é muito legal, inclusive o povo estava voltando a jogar, né? Vai para a rua, ok, mas se a gente for ver, as favelas viraram o verde da cidade. Nas Olimpíadas, não aparece no mapa para os Pokémons lá, e agora vai ter Pokémon de Harry Potter. Não sei, vocês não viram, não?
A gente vai... É um negocinho... Sabe a bolinha? É sério, gente. Tá dando risada de nervoso, né? Que vai ser uma loucura. Mas é de verdade. Então, assim, a gente sabe onde não vai chegar, mas a gente também tem que ter esse olhar quando a gente acessa. Eu falei dos territórios, das linguagens. Mas, assim, vamos separar duas coisas para não ser equívoco. Tem lugar de escuta e lugar de fala. Geralmente, as pessoas entenderam lugar de fala, porque, né, tem livros por aí, mas lugar de fala todo mundo tem. Você é um menino da Zona Oeste, tá? Tá morando aqui agora, né? Tá morando onde aqui? É. Engraçada a conversa. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu moro quase em Higienópolis, eu moro em Santa Cecília. Aí o povo confunde. Mas eu sou Santa Cecília. Meu endereço é Santa Cecília. Enfim, até me desconcentrei. Mas, assim, você é um menino da Paulista agora. Seu lugar de fala é da Paulista e você vai falar a partir dali. Protagonismo é outra coisa. Você não vai protagonizar ninguém do Vidigal, né? E existe uma questão muito do fetiche, não estou dizendo que é o seu caso, mas existe turismo de favela, que é inadmissível fazer um safari nas favelas do Rio de Janeiro e a gente ficar pagando R$200 e falar que lindo. A polícia está nos matando, não é lindo. Entendeu? Todo mundo quer ser negro, mas na hora da bala ninguém quer. Não é legal. Não é romântico ficar subindo o morro. Ai, não vou subir hoje não, porque está tendo tiroteio. Tipo, agora está tendo tiroteio? Sério, está tendo todo dia tiroteio, gente. As pessoas estão morrendo. Né? Mataram Marielle. E a gente suga a alma de Marielle. Nem sei mais. Marielle presente, Marielle vive. Deixa a menina descansar. Até quando as pessoas vão ganhar dinheiro em nome de Marielle? Sabe? Tivemos outras Marielles. E a gente não está falando sobre isso também. Não estou dizendo que a gente não tem que falar de Marielle, mas tem calma, né? Então, com periferia e território é a mesma coisa. Até que ponto a gente não está com o olhar do colonizador? Como é que eu entro? É difícil isso, tá? Para mim também. Como é que a gente entra no território sem o olhar do colonizador? Porque a gente, mora na Paulista, eu moro em Santa Cecília, vim de Quebrada de Salvador, meus pais não moram mais, aí eu tenho que voltar para o território e eu hoje vivo no não lugar. Entendeu? Eu não sou a menina de Santa Cecília, mas eu também não sou a menina da Quebrada onde eu nasci, porque a Quebrada não me reconhece e a classe média paulistana nunca vai me reconhecer. Então, assim, você vai ficar emocionado toda vez que entrar em alguma favela. Mas toda vez que você pisar, você não vai esquecer nunca mais na sua vida que aquele lugar não era para existir. Não era para existir. E o dia que o morro descer, toda a cidade vai cantar. Agora, não sei se vai ser de nervoso, porque a gente vai estar tomando, como o Djonga fala na música do disco, ladrão, o que é nosso. E as pessoas vão ficar assim, meio confusas, né? Tipo, o que está acontecendo? É tipo assim, quando bota 3 pretos juntos, na verdade é um quilombo, eles falam que é assalto. Tem as linguagens, né? Quilombo, assalto. Inovação é na Paulista. Gambiarra é no Capão. Food truck é na Paulista. Cachorrinho de cachorro-quente é no Capão, é no Campo Limpo, na Zona Leste. Então, se você entende essas linguagens, você vai tentar, talvez, conter um pouco a emoção e tentar desviar, mesmo sem querer, a colonização do pensamento. A gente tem um pensamento colonizado. A gente fala português, entendeu? E depois a gente aprende a segunda língua do outro colonizador, inglês. E ninguém fala da Inglaterra, a gente só fala dos Estados Unidos. Mas é isso, minha gente. Terminamos por hoje. Até o próximo Brechas Urbanas. Espero vocês, por favor. Todo mês é isso. Você já viu, né? Todo mês é essa maravilha. Brincadeira. Mas, tem aqui, ó. Peraí, ele está apontando um negócio. Não é só os mapas do Bexiga que eu mostrei para vocês pegarem aqui. Ou distribuir. Já passou o tablet? Rapidão. Vocês colocaram? Por favor, eu vou ficar em comunicação com vocês, minha gente. Assim, não vamos perder o vínculo. Venham mês que vem. Traga mais gente. É outro tema, vocês vão saber, porque vai ter nas redes sociais. Ela acompanha lá. Itaú Cultural, Brechas Urbanas. Até novembro estaremos aqui fazendo isso na última semana do mês. Então, assim, os temas vão mudando. Mês passado foi... Política da criatividade, né? Cidades utópicas. Não, minto. Política da criatividade. Política e criatividade. Tá? O tema bonitinho você vê na internet. Muita coisa. Mas já teve imigração, literatura, cidades inteligentes. Então, vai melhorando. E a gente vai nessa construção interessante. Desculpa aí se eu provoquei muito, mas
Eu não tenho amnésia histórica, e espero que vocês também não tenham. Eu sou Monique Evelyn, Letícia Sabino e Murilo Romão. Obrigada. E é aquele momento que agora você pode bater palma.